Olá! Hoje nós iremos abordar a invisibilidade dos pacientes com demência, a invisibilidade dos familiares, os impactos que isso gera na vida do paciente e do familiar e também quem são, o que nós podemos fazer para mudar essa situação. Olá, meu nome é Nery Maria, eu sou fisioterapeuta e hoje eu quero conversar com você sobre um tema muito importante, a invisibilidade dos pacientes que têm demência, a invisibilidade dos familiares que cuidam dos pacientes que têm demência. Eu poderia até falar que é uma historinha, que poderia ser até um filme, mas é um filme de histórias verídicas, onde só quem passa sabe dessa invisibilidade. Os invisíveis. Os pacientes com demência muitas vezes sentem na pele a invisibilidade. Os familiares também enxergam a invisibilidade deles e do paciente que tem demência. E eu quero iniciar lendo para vocês um desabafo de uma cuidadora familiar, que cuida do seu companheiro, mais ou menos 6 anos. Então eu vou ler o desabafo e vocês vão sentir a dor dela, a tristeza dela. Uma das piores coisas que tem é morrer vivo. Com o passar do tempo, a velhice vai aferindo uma certa invisibilidade à pessoa. Agora, aos 60 anos, esteja mais desperta para isso. Mas há um fato que tem me marcado muito nos últimos anos. A demência anula o indivíduo muito antes do último suspiro. A demência anula o indivíduo muito antes do último suspiro. Depois de quase 6 anos convivendo com o meu companheiro com demência, percebo com tristeza como ele é invisível, para os que chegam, para os que o visitam, que simplesmente não falam com ele, mesmo quando presentes, não visitam ele. Fico imaginando a hora que ele parar de aparentemente interagir. Gostaria que houvesse mais. Aí, Levizinho, esse é o seu Flamengo, hein? E menos, que barra, hein? Mais uma vez, o Levi está me ensinando que boa parte do tempo não se trata de mim, mas do outro. Eu não consigo lidar com isso. Como dói. É muito triste. Eu fico arrasada. E por aí vai. Parece uma obviedade. Parece óbvio, parece desnecessário. E nesses dias, intercalados por belíssimas surpresas, que amigos novos ou não novos dedicam tempo ao Levi. Vou vendo
o tempo perdido de quem não está com ele, imaginando ele dizer o que sempre me disse: as pessoas dão o que elas têm. Esse é o desabafo da Cíntia Bertolini. Mas quantos desabafos, quantas dores tem. Eu poderia dizer que às vezes eu presencio essas dores. E eu creio, mas pode ser que seja uma dor diferente. Mas deve ser a dor do cuidador familiar. Deve ser a pior dor, é quando ele percebe que a pessoa que está visitando não verifica que a pessoa que está com demência está viva. E às vezes o invisível passa numa visita horas no sofá, horas numa cadeira de roda, horas no quarto, horas na cama. Ele é invisível. Às vezes ele poderia ser um porta-retrato. E aí a pessoa passa por cima. Quantas vezes a gente verifica a pessoa passando e nem cumprimentando, nem falando bom dia. Vai, entra e sai sem cumprimentá-lo. O invisível também às vezes passa por situações difíceis, tais como a pessoa falar da doença para ele, a pessoa falar mal dele, perto dele. O invisível escuta, o invisível percebe, o invisível está ali. Mas as pessoas têm esse proceder, essa atitude de forma inconsciente, despercebido. Acaba que se torna inconsciente, a gente não tem consciência. Só ele e a família, ou algumas pessoas, percebem que ele é invisível. E aí, às vezes as pessoas falam, mas ele não está vendo nada, ele não sente nada. Engana-se que ele não vê nada. Ele pode não gravar, mas aquele primeiro minuto que você não cumprimentou ele, que você não trouxe ele para a conversa, ele viu, ele percebeu. E às vezes eu me deparo com alguns pacientes que até fecham os olhos. Fecham os olhos porque ele sabe que ele é invisível. E onde é que isso acontece? Quem é que faz isso? Quem somos todos nós. Todos nós temos uma capacidade de passar por cima, de não enxergar ele, de não falar com ele, de perguntar para outros como ele está. E aí, se eu fosse falar, a família também faz isso. Instituições fazem isso. Hospitais fazem isso. Médicos fazem isso. Fisioterapeutas fazem isso. E o que nós podemos fazer? Antes de eu falar o que nós podemos fazer, eu quero falar rapidinho. Uma vez eu acompanhei uma senhora que ela tinha demência, mas ela tinha o diagnóstico de acidente vascular encefálico. E eu acompanhei ela numa visita ao médico. E o médico ficou falando mais comigo e com o esposo dela. Ela se sentiu acabada. Ela nunca mais quis ver esse médico.
E foi a única fala que ela falou para nós. Ele não direcionou as perguntas para mim. Então, ela era invisível naquele minuto. Então, o que nós podemos fazer? Nós precisamos, primeiramente, ter consciência que eles estão vivos. E se a visita é para ele ou para o familiar, que nós sejamos sim presentes. Nós precisamos ser exemplos. Eu falo de exemplo porque, às vezes, quando você é um exemplo em qualquer lugar, pode ser até na rua, numa loja, acaba que aquilo fica gravado. Nós precisamos nos envergonhar. Quando a gente fazer uma leitura do que nós fizemos naquela visita ou naquele dia, e quando nós nos envergonhamos, a gente tem a realidade, né, de fazer mudança. Para que a próxima visita, para que a próxima relação de pensar, eu poderia estar presente, seja diferente. A mudança está em nós. Porque senão, às vezes a pessoa pensa, eu não vou envelhecer, ou ele é demente. Gente, há uma probabilidade da nossa população, de nós, de cada um de nós, termos sim uma demência. Se não buscarmos reeducar, se não buscarmos informar, as coisas vão continuar como são. Então, faça uma reflexão sobre a invisibilidade, sobre o que você faz mediante aos encontros ou a sua ausência com os pacientes que têm demência. Essas são as minhas orientações. E aí eu vou fechar. Qual que é o impacto? O impacto é que muitos familiares e pacientes sofrem de solidão, sofrem de depressão. E além da depressão, como disse a Cíntia, e aí vai, sabe por quê? Porque adoecem. O cuidador familiar adoece junto com o paciente. Muito obrigada. Eu estou com um canal no YouTube, Humanizando Vidas. Compartilhe a sua dor. Compartilhe a sua tristeza. Inscreva-se no meu canal. Compartilhe o meu vídeo para outras pessoas. Muito obrigada. E eu te espero no próximo vídeo.